Bom, bem-vindo mais uma vez ao nosso canal, ok? A gente tem aí nesse texto uma questão muito bem elaborada, bem interessante, que foge um pouco do que é comum de vermos, tá? Porque assim, ó, ele diz assim: o número de vezes em que os três competidores acertaram simultaneamente o alvo é. Bom, geralmente quando a gente lê essa frase, esse tipo de frase, a primeira coisa que a gente pensa é em múltiplos, né? Então a gente poderia pensar aí que, já que o texto está falando ali, ó, de 3, 5 e 7, a gente poderia pensar nos múltiplos de 3, nos múltiplos de 5 e nos múltiplos de 7. Tranquilo, até aí tudo bem. Mas observe uma coisa, ele vai enfatizar também aqui no texto ó, que Arthur, o primeiro acerto dele foi na segunda tentativa, tá? Já o Bruno, o primeiro acerto dele foi na terceira tentativa e o César, o quarto tiro. Então o que acontece? Eu fiz essa tabela aqui para você perceber como está a distribuição dos tiros de cada um, né? Então, Arthur só acertou na segunda vez, o Bruno na terceira e o César aqui na quarta vez. E além disso, tem uma outra coisa aqui interessante que eu quero comparar com vocês. Quando vocês pensarem em múltiplos, observem que aqui, ó, os múltiplos eles sempre começam do mesmo valor, tá? Existe uma concepção errada nas questões na hora de resolver questões de múltiplo, porque os alunos, muitas das vezes, eles não lembram disso aqui, ó. Eles só lembram do primeiro valor, né? Que é, assim, da tabuada iniciando do 1. Esquecem que, na verdade, a tabuada ela inicia do 0, 3 vezes 0, né? 5 vezes 0, 7 vezes 0, tá bom? Bom, consequentemente, a gente tem que fazer uma análise aqui também, ó, desses dados aqui. Então, se ele acerta na segunda tentativa, aí ele vai errar 3 vezes e só vai acertar agora na sexta tentativa. Depois mais 3 vezes, só vai acertar agora na 10ª tentativa. Então a gente vai ter aqui, ó, uma progressão, tá? Que a gente chama de progressão, uma sequência numérica, tá? Então 2, 6, 10, 14. Por quê? Porque se você observar aqui, ó, a diferença é de 4, ó. Ele vai aumentando a cada 4 unidades. Então, já o Bruno, ele tem que errar, ó, ele erra, na verdade, 5 tiros. Então, o próximo acerto aqui é no 9. Então, a gente tem uma distância aqui, ó, de 6 unidades. Então, a sequência vai ficar 3, 9, 15 e assim sucessivamente. E, para finalizar, a gente tem aqui, ó, o César, ele vai errar 7 tiros. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O próximo acerto dele é aqui no 12. Então, ele acerta no 4, depois acerta no 12. Então, a sequência dele é 4, 12, depois 20 e assim sucessivamente. Bom, esse tipo de questão, gente, não está preocupado com cálculo. Não é, a função dela não é necessariamente cálculo, né? A gente pensa muito em cálculo porque a gente está habituado com questões que envolvem MMC, tá? Mas o objetivo aqui não é cálculo. O objetivo aqui é a gente entender o comportamento desses números. Observe aqui, ó, que todos esses números aqui, ó, nessa primeira linha, eles são pares. Todos os números aqui, ó, na última linha também são pares. Já os números aqui dessa linha aqui central, eles são todos ímpares, tá? Então o que é que vai acontecer? Esses números eles nunca vão se encontrar os três ao mesmo tempo, ó, os três ao mesmo tempo. Não vai ter nessa sequência aqui um número par, então não vai ter um número que apareça aqui, ó, par, par e par ao mesmo tempo. Então, consequentemente, isso impede de que esses números sejam iguais em algum momento dessa sequência, tá? Então, feito isso, feita essa análise, a gente vai deduzir que
o número de vezes em que os três competidores acertaram simultaneamente o alvo é zero, tá bom? Forte abraço, até a próxima resolução.